Podcast Brasil Global, um podcast do DN Brasil que conta a história de pessoas brasileiros e brasileiras que vivem em Portugal. Olá pessoal, bem-vindos e bem-vindas a mais um episódio do podcast Brasil Global, o podcast do DN Brasil. E hoje eu não tenho só uma convidada, tenho duas. E vou apresentar as nossas convidadas muito especiais para uma conversa que tenho certeza que, em especial, as mamães imigrantes vão gostar muito. A nossa convidada de hoje, aqui no podcast do DN Brasil, é a Stephanie Stefaisky, que é doula aqui em Portugal. E eu convidei para participar dessa conversa a jornalista Caroline Ribeiro, que é a nossa colega aqui, jornalista do DN e do DN Brasil. E, além de ser uma grande jornalista, é também a mamãe da Ingrid. E pensei em convidá-la porque essa conversa fica com mais sentido. Ela que é mamãe e jornalista e vai participar desse podcast com a gente hoje. Carol, obrigada por aceitar o convite para me ajudar nessa conversa com a nossa convidada de hoje, que é a doula Stephanie. Obrigada, Amanda, pelo convite. É um prazer estar aqui pela primeira vez no podcast do DN Brasil. E, embora seja mais interessante que eu, por ser mãe, não é? Conduza aqui a maior parte das perguntas, mas é um assunto que também interessa quem ainda não tem filhos. De repente, quem pensa, quem tem curiosidade sobre o tema. Afinal, como a gente conversava aqui antes, não é, Stephanie? A doulagem, a gente pode dizer que é um termo mais recente na nossa vida, não é? E tem se tornado mais familiar, mais parte da vida aí de quem pensa em ter filhos de uns anos para cá, né? A gente vai chegar aí, mas então vamos começar com um pouquinho da sua história, né? Como é que Portugal apareceu na sua vida? Primeiramente, muitíssimo obrigada, Amanda, pelo convite. É uma honra estar aqui com colegas também jornalistas, né? Que antes de ser doula, eu sou jornalista, então é uma honra e uma alegria muito grande estar aqui dividindo a bancada com vocês, Carol, com você, Amanda. É, Pronto, Portugal, na verdade, surgiu em 2004, quando os meus pais decidiram migrar para cá. Então, eu tinha recém feito 18 anos e vim para cá. Na época era muito difícil, como eu já era maior de idade, eu consegui autorização para morar aqui, porque eu tinha que conseguir uma autorização por mim mesma, por ser já maior de idade, né? Eu não podia ter um reagrupamento familiar na época. Eu não tinha direito na legislação da época, então eu morei quase 2 anos aqui e decidi voltar para o Brasil para para estudar, enfim, para fazer faculdade. E aí depois, uns 4 anos depois, mais ou menos, em 2012, eu já estava casada e decidi vir para cá fazer mestrado. E aí já fazem quase 12 anos, eu fiz mestrado e fui ficando. Foi ficando. Acontece, né? É. Muita gente. E aí, Stephanie, você mencionou, nessa época, jornalista de formação, ou seja, ser doula não fazia parte da sua vida ainda, né? Não, não, eu nem pensava, era uma coisa que eu nunca pensei em atuar, assim, até bem pouco tempo atrás. Aham. Na verdade, eu costumo dizer que a doulagem me encontrou, não fui eu que encontrei a doulagem, foi a doulagem que me encontrou. E em que momento? Olha, quando eu engravidei, eu já conhecia muito de leve, assim, o trabalho da doula, porque eu conhecia uma jornalista, eu sou de Manaus, e lá em Manaus eu tinha uma conhecida que é jornalista, e ela era doula. E eu já tinha ouvido falar, né, mas como eu não tinha nenhuma pretensão de ser mãe, eu nunca fui a fundo, então eu imaginava que doula era a gente contratava para fazer uma massagem ali na hora do parto, mas eu não tinha um conhecimento muito aprofundado. Quando eu engravidei em 2017, eu sabia que eu queria ser respeitada e que eu queria um parto normal. Eu queria muito, eu sabia que eu tinha plena capacidade de parir e de ter um parto como se deve, um parto em que eu tivesse as minhas escolhas respeitadas. E eu comecei a pesquisar, comecei a ler, comecei a conversar com mulheres que tinham passado por isso, das mais variadas formas, tanto naquela época eu não tinha muitas amigas que tinham já engravidado, eu tinha uma amiga muito próxima que tinha engravidado e tinha passado por um processo muito traumático de parto, e dentro de mim eu sabia que não era para ser assim, que a gente não tinha que sair traumatizada dos nossos partos, né. E eu comecei a pesquisar muito, e a ler muito, e conversar, e foi quando eu fui começando a conhecer o trabalho da doula, tive a minha doula. Então você já teve doula na sua gestação, não é, Stephanie? Tive uma doula na minha gestação e foi, assim, um divisor de águas, foi muito importante ter o acompanhamento da doula, a gente fazia encontros, né, na gravidez, e foi
Principalmente importante, porque a gente vai trabalhando muito a questão. Para já ela já tinha sido mãe, então ela já tinha tido Uhum, experiência, então eu conseguia tirar dúvidas com ela, às vezes sobre coisas que são básicas, assim, amamentação, dúvidas sobre o parto mesmo, sobre o parto domiciliar, enfim, informação, bastante informação eu uhum, tirava com ela, com as parteiras também, né? Mas ela foi fundamental no pós-parto, então foi uhum. assim, para mim mais de tudo, assim, para mim, o trabalho dela foi fundamental no pós-parto, Uhum. né. E aí, quando a gente olha para os 2 cenários, né, você disse que você teve a sua filha aqui, ou seja, teve um contato profissional com uma doula aqui durante Uhum, a sua gestação, mas você já conhecia em Manaus, né, já sabia o que que uhum. era o trabalho, e hoje você tem uma formação na área, atua efetivamente nessa área. Como é que a gente olha então para os 2 cenários, no Brasil, em Portugal, e vamos esticar um pouquinho também até o Reino Unido, que é de onde veio a tua formação inicial também maior, não é? Dá para fazer aí um pequeno comparativo entre os países, como que está esse momento para doula atuar ou para uma mulher ter acesso a uma doula, como é que funciona? Olha, eu acho que, assim, no Brasil a gente tem uma questão que a gente é um dos recordistas de cesárea no mundo, Uhum, né, a gente tem um cenário extremamente complicado para o parto normal, mas em compensação, o trabalho da doula é um trabalho muito mais conhecido. uhum. A gente, há 15 anos já estava fazendo marcha por parto a gente, assim, as mulheres, Sim, né, sim. mulheres idoulas estavam na luta pela humanização do parto, então marcha pelo parto domiciliar, marcha pela humanização do parto há muito tempo. Nós temos um documentário que é reconhecido no mundo inteiro, né, que é o Renascimento do Parto, que fez também, que foi fundamental e foi um divisor de águas também, para a gente reconhecer o nosso cenário e para entender como que a gente pode mudar esse cenário. Quando eu me formei, que foi em 2019, minha filha tinha recém feito 1 ano, eu fiz o curso de doula. A formação era do Reino Unido, mas foi feita cá em Portugal, né, eles Uhum, vieram cá dar a sim. formação. Eh, eu acho que existe uma discrepância muito grande entre o Reino Unido e aqui, né, porque aqui Uhum, para começar não era um trabalho conhecido, né, principalmente pelos portugueses e portuguesas, né, ou seja, as brasileiras até já tinham ouvido falar, até já, né, conheciam ou já tinham tido amigas que tiveram, uhum. então, não era uma de todo muito desconhecido para brasileiras. Agora para Portugal eu sempre senti aquela: "O que é doula? O que que é Uhum. doula?", né. Institucionalmente também, não é? Ou seja, sistema de saúde, profissionais de saúde, envolvia tudo isso. Sim, e existia, ainda existe, Uhum, eu acho que já está um pouco mais desmistificado, a pandemia teve um processo muito profundo nessa transformação, mas, né, do reconhecimento de conhecer, não é nem reconhecer, é conhecer mesmo. Porque antes o pouco conhecimento que se tinha da doula, às vezes vinha com uma sensação de que era uma competição ou de que a gente queria uhum, tomar o lugar, né, quando ao invés, muito pelo contrário, é um trabalho em equipe e as doulas facilitam o trabalho das enfermeiras em qualquer cenário de parto. É uhum. um trabalho que é facilitado, porque as mulheres estão ali, elas estão se sentindo muito mais confortáveis, mais seguras, mais amparadas. Então, são mulheres que chamam menos e que precisam menos de intervenções muitas vezes. Existem estudos já que comprovam, já de muitos anos, que comprovam que mulheres que têm doula têm menos cesárea, pedem menos epidural. Então, existem uma série de intervenções que são diminuídas ou Uhum, facilitadas com a presença da doula no cenário do parto. uhum, E no Reino Unido isso é um trabalho amplamente conhecido, né. uhum. Até porque as políticas de gestão, digamos assim, não é do sistema de saúde no que toca a acompanhamento de gravidez, são diferentes, não é? São. Abordagens diferentes no Reino Unido e aqui em Portugal. São bem diferentes, são abordagens muito diferentes. Por exemplo, lá a questão do parto domiciliar é para uma gestação de risco habitual, a mulher pode optar por ter um parto em casa e isso é, subsidiado pelo governo, ou seja, você para já não paga nada, o que é completamente diferente aqui em Portugal, né, porque se eu quiser um serviço completamente à parte, é pago por fora, é um serviço privado.
né? Eu Isso. pago uma equipe para estar num parto domiciliar. Se eu quiser ter um parto em domiciliar em Portugal, eu pago a equipe. E é um valor muito justo pelo serviço que se fornece, porém, é um valor muito inacessível para a maioria das famílias. Ainda fora da realidade em Sim. termos financeiros também, né? Sim, muito Uhum. fora. E lá não. Lá, por exemplo, se a mulher é eletiva para um parto domiciliar, as parteiras, as midwives, né, do NHS vão até a casa e prestam o serviço de atendimento ao parto domiciliar. Fora o fato que é uma coisa que é muito importante e fundamental, que é as enfermeiras que estão atendendo o parto em casa, elas estão conversando com o hospital. Por exemplo, no caso de necessitar de uma transferência, Uhum. isso está sincronizado, não é hostilizado. Né? Aqui, muitas vezes, quando há uma transferência, existe o medo de você ter uma retaliação no hospital porque você necessitou de uma transferência, do tipo, para que você quis ter um parto Um em medo, casa? ou seja, a gestante naquele momento carrega essa insegurança. Nossa, vou Sim, precisar ir para o hospital agora e lá eu vou ter que dizer que estava em casa tentando ter o meu parto em casa, mas sim, infelizmente não foi possível. sim. Então aqui Existe ainda muito preconceito. a gestante carrega isso junto ainda. Sim, sim. E o fato de não ter essa conversa clara, franca, porque o parto em casa em Portugal, ele não é proibido, né? Sim. Só que ele é mal visto. Uhum. Então, quando há necessidade de uma transferência, muitas vezes as mulheres têm medo de falar que dizer. estavam num parto domiciliar assistido com enfermeiras, né? Uhum. E às vezes, assim, eu já passei por uma situação em que o parto era planejado para ser no hospital, só que aconteceu rápido demais e fomos hostilizadas no hospital porque as enfermeiras acharam que era uma transferência de parto domiciliar. Só que foi rápido e não deu Só que foi tempo. rápido e não deu tempo. Então, Uhum. ou seja, nunca foi planejado para ser em casa, não Uhum. era um parto, só era muito rápido. Ela chegou lá com um estágio avançado de trabalho de parto, mas porque foi muito rápido, realmente. Então, era muito importante que houvesse essa conversa maior entre Uhum. as profissionais, porque todo mundo sairia ganhando. Sim. Não tem uma competição, não tem por que ter essa competição. E aí você comentou desse caso, por exemplo, não é, Stephanie, que acabou no hospital, mas porque foi tudo muito rápido, não é? Mas a gente está falando muito de parto humanizado, parto em casa, mas uma mulher que decide ter o seu bebê num hospital, numa maternidade e quer ter uma doula, ela pode perfeitamente ter a sua doula, ou seja, a doula não é uma profissional que vai atuar para quem deseja ter um parto em casa. A doula é uma profissional que atua junto com a gestante, junto com a família, para a gestação e para o momento do parto, não é isso? Isso. Independente do que aquela família, aquela gestante escolheu como local para ter o seu Sim, parto, é não é muito isso? importante a gente frisar isso, porque a doula ela não é parteira, ela não é Isso. enfermeira, né? São trabalhos que se complementam, mas são trabalhos diferentes. E a enfermeira também não faz o trabalho da doula, porque enquanto a enfermeira está com um olhar técnico ali para aquela mãe, para aquele bebê, a doula ela está focada em prestar um conforto e um bem-estar para a mulher. Então, tem coisas que a enfermeira está ali muito focada, ela está ali né, com toda a atenção dela voltada para situações técnicas do parto. E a doula está cuidando de uma parte muito mais, que é extremamente importante, que muitas vezes a gente não dá a devida atenção, porque assim, é o momento mais importante da vida daquela mãe, daquela família e daquele bebê que está chegando ao mundo, né? Então, como é que a gente quer que esse bebê seja recebido no mundo? Como é que a gente quer que essa mulher se lembre desse dia, que é um dos dias mais importantes da vida dela? Então, a doula está ali olhando e pensando em tudo que aquela mulher precisa, ou tudo que aquela mulher faria bem para aquela mulher naquele momento, né? O apoio emocional, porque ao longo da gestação a gente vai fazendo encontros, então a gente conhece essa mulher, a gente conversou com essa mulher, a gente sabe melhor do que, muitas vezes, o profissional que está vendo a mulher naquele dia, né? Sim, e aí, falando ainda de um procedimento, ou seja, um parto no hospital, Stephanie. Uhum. Como é que é hoje aqui em Portugal
para o acesso da doula, porque a gente Uhum. sabe também que a pandemia restringiu algumas coisas, não é? E foi até uma reclamação e uma mobilização muito grande das Sim. mulheres portuguesas e associações, pessoas que estão ligadas à área, não é? De Uhum. maternidade, perinatal e Sim. tudo mais, exigindo que essas políticas mudem, porque muitas unidades hospitalares mantiveram as restrições da pandemia, mesmo após a pandemia. Então, Sim. obrigar a gestante a ir sozinha para o seu parto, não permitiu acompanhante, ou seja, houve muita mudança e demorou muito para que voltasse minimamente ao que era, não é? Que também, se a gente for pensar, existe aí alguma discrepância, não é? Entre também a forma de agir, a política de condução aqui, do acompanhamento de gravidez e parto aqui em Portugal e também no Brasil. Então, falando de hoje, como é o acesso de uma doula no ambiente hospitalar naquele momento do parto? A gestante tem direito a quê? E como é que vocês, enquanto profissionais, atuam naquele momento, caso seja dentro de uma unidade hospitalar? Olha, a nossa atuação ela depende muito do protocolo do hospital. Isso. O que a lei portuguesa diz é que a mulher tem direito a 3 acompanhantes em regime de alternância, Ok. né. Então, antes da pandemia, haviam algumas unidades, poucas, mas haviam, que permitiam que a doula entrasse junto com a acompanhante e trabalhavam em conjunto com a doula, ou seja, as parteiras e a doula estavam ali em prol do bem-estar daquela mulher, daquele bebê e daquela família. Até Veio porque até chegar o momento expulsivo, não é, a é, gente tem todo aquele momento de antes, aquelas sim. horas de emoção, né, vamos falar assim, aquelas horas Aham. de emoção, Exatamente. até chegar no momento final, né. É, eu costumo dizer que o trabalho de parto é uma viagem ao desconhecido, né, a gente É. não sabe como ele vai acontecer, então você ter o suporte, você ter pessoas conhecidas, você ter essa sensação de que traz a segurança, né, de ter alguém ali, primeiro, que já passou por aquilo. Então, muitas vezes, mesmo que seja o seu segundo, você tá sendo mãe pela segunda vez, você sabe, até pode ter visto como foi o seu trabalho de parto anterior, mas esse trabalho de parto é um trabalho de parto completamente novo, Uhum. né, então faz a diferença você ter alguém que tem um olhar que, ainda que seja um olhar, próximo, é um olhar de alguém que sabe como é que aquilo acontece, como aquilo se desenrola. Então faz toda a diferença. Eh, a mulher tem, então, o direito aos 3 Uhum. acompanhantes em regime de alternância, veio a pandemia e foi, desumano o que foi feito com as mulheres e com os bebês, porque as mulheres foram muitas vezes obrigadas a parirem sozinhas. Uhum. Ou então, o que aconteceu, eu espero que isso nunca se repita, porque foi extremamente Uhum. desumano o que aconteceu. E as mulheres ficaram durante um bom tempo podendo, ou seja, as mulheres passavam pelo trabalho de parto sozinhas, muitas vezes com pessoas em que elas só viam os olhos, elas não viam nem o rosto, porque estavam de máscaras o tempo inteiro, né. E num momento em que você está extremamente vulnerável. Então, os acompanhantes um acompanhante podia entrar no momento do expulsivo. E, assim, é absurdo, né, você passar o trabalho de parto inteiro, que é um momento muito intenso, muito vulnerável, ainda que seja de muita força, de muito poder, é um momento muito vulnerável, porque para você quer dar à luz ao seu bebê da maneira mais segura possível. Então, ter pessoas com quem você possa conviver é extremamente, que você possa contar e se sentir segura, é extremamente importante e, influencia em desfechos, né. Mas aí começou uma abertura. Hoje, atualmente, Uhum. é muito diferente a forma como as doulas podem trabalhar, tanto a diferença em hospitais públicos e privados, quanto Uhum. do norte ao sul, porque o nosso trabalho não é regulamentado. Isso. Então, a gente não tem uma lei que diga, a partir do momento em que a mulher entra, ela tem direito a ficar com a doula dela. Então, tem hospitais que deixam a gente entrar e a gente troca quantas vezes a gente puder ou quiser com o acompanhante. Tem hospitais em que a gente só pode trocar uma vez. Tem Uhum. hospitais que você só pode entrar no horário da visita, que Uhum. é de meio-dia às 20, e chegou às 8 da noite, você tem que ir embora. Uhum. Tem hospitais em que você pode ficar com a doula até o momento em que for expulsivo, expulsivo, tchau, você não pode estar com a doula. Então, varia muito. Ou seja, a mulher vai saber como que a gente vai poder estar com ela no trabalho de parto hospitalar
dependendo do hospital que ela Dependendo escolhe. da unidade. É. Entendi. E, Então, e em algumas regiões de Portugal, inclusive, a doula nem entra. É da porta para dentro, a doula não passa. você já teve alguma experiência dessa aqui em Portugal? Ou De não seja, entrar? de fazer o acompanhamento da gestante e na hora do parto, sendo um parto hospitalar, não conseguiu Muitas acompanhar? vezes. Muitas Muitas vezes. vezes. Até bem pouco tempo atrás, eu tinha acompanhado vários trabalhos de parto e nenhum parto em si. Eu não podia estar, porque a Uhum, mulher só tinha direito a um acompanhante. Na época da pandemia, então, foi um festival. A mulher tinha direito a um acompanhante, aí entrava o pai do bebê, né? E aí, muitas vezes, uhum, eu ficava na porta. Ou, no máximo, no telefone, né? Mas não passava da porta. E por outro lado, alguma experiência marcante pelo lado positivo no ambiente hospitalar em que minimamente foi possível o acompanhamento, que deu para garantir ali para aquela gestante o que era possível, também já Tem, aconteceu, imagino, né? tem. Eu Sim. tenho memórias de partos muito bonitas, muito especiais, assim. Um especial que foi numa maternidade em que a gestante entrou, ela precisou de uma indução, e eu era a acompanhante principal dela. E foi um parto lindo, do jeito que ela quis, no hospital, com duas enfermeiras que eu brinco dizendo que elas tinham alma de parteira, assim. Um dia eu acho que eu ainda vou encontrar elas em partos domiciliares, porque elas realmente esperaram o tempo da mãe, esperaram o tempo do bebê. Foi tão bonito. Eu saí de lá, assim, uns 2 dias lembrando desse dia, que tinha sido uma experiência maravilhosa. E é isso, todo mundo sai. Depois eu encontrei essas enfermeiras de Aham. novo. As enfermeiras lembram desse parto. Elas falaram: Nossa, aquele dia, aquele parto foi tão bonito. A gente se recorda. Imagina, elas assistem 10 partos, sei lá quantos partos por dia, né? Então, não é fácil lembrar de todos os partos. E quando a gente assiste um parto respeitado, é inesquecível. É inesquecível. E você acha, Stephanie, que hoje contar com uma doula é uma opção mais frequente entre ainda as brasileiras ou imigrantes ou entre as portuguesas ou já está assim meio a meio? Como é que tá isso, essa procura aqui? Olha, eu acho que já tem uma abertura maior com os portugueses. Eu acho que as brasileiras têm uma abertura, assim, muito maior, por já conhecerem o trabalho, já terem muitas conhecidas que tiveram. Eu acho que é um processo mais devagar, a aceitação entre na cultura portuguesa, mas já tem uma abertura muito maior. Uhum. Hoje a gente já encontra pessoas que ou tiveram ou que estão à procura, né? Uhum. Então, acho que tem uma abertura maior. Ainda é muito maior entre brasileiras. A maior parte das mulheres que eu atendo são brasileiras ou América Latina, né? Venezuelanas, colombianas, bolivianas, argentinas, chilenas. Muita gente da América Latina. Mas já tem, sim, uma abertura maior. A gente já percebe essa abertura entre os portugueses. E em termos assim de mercado de trabalho mesmo, não é? Ou seja, a doula tecnicamente não precisa de uma equipe, ou seja, ela não precisa estar inserida numa equipe de acompanhamento, Uhum. nada disso. Mas em termos de oportunidade de trabalho, de mercado de trabalho, há um interesse por parte de profissionais de saúde que fazem esses acompanhamentos mais personalizados, mais pessoais, até mesmo com o intuito, em algum momento, não é, para algumas gestantes de parto em casa. Existe esse conhecimento e essa intenção desses profissionais de contar com uma doula, de ter uma doula na equipe, ou seja, há oportunidade para que vocês também estejam inseridas em equipes e não atuando sozinha, não é sozinha, não é? Mas assim, em termos de estar ali junto com outros profissionais que vão ajudar aquela gestante ao longo do percurso? Olha, eu acho que uma coisa que é assim, existem várias visões sobre isso. Uhum. Eu acho, particularmente, porque eu me vejo como doula da mulher. A gente que há doulas que trabalham como doula da família, doula. Eu sou doula da mulher, tanto que eu acompanho a interrupção voluntária da gravidez, Ok. né? Eu não sou doula, claro que eu quero que aquele bebê tenha o melhor nascimento possível. Lembrando que aqui em Portugal a interrupção voluntária da gravidez é um direito da mulher até a 10ª semana de gestação. Então você faz o acompanhamento de uma opção que a mulher tem garantida Isso, por lei aqui em Portugal. exatamente. E então eu vejo meu trabalho, eu trabalho em conjunto com equipes, ou seja, formando a equipe, mas
eu, particularmente, não gostaria de estar inserida numa equipe, porque eu acho que isso é uma coisa. Por exemplo, uma equipe que atende parto domiciliar ter aquela doula. A doula é uma coisa tão sensível, uma coisa tão. É quase como. Guardadas as devidas proporções, mas, sabe, o psicólogo, o seu psicólogo, você às vezes procura, conversa com um, conversa com outro, ou é a sua. Acho que a gente pode usar, assim, também o termo identificação. Meio que Imagina, Exatamente. né? íntimo. É Meio uma, que isso é, é é íntimo. uma coisa íntima, ou seja, de repente tem uma equipe profissional que tem uma doula, mas pode ser que na consulta inicial, eu, enquanto gestante, gostei da proposta, mas não me identifiquei muito com a Qua- abordagem daquela doula, com o Sim, perfil. E até empatia mesmo, assim, né? Às vezes uma sim, pessoa fala 5 segundos, você já tem uma troca muito boa, né? E o exatamente. contrário também acontece, né? No nosso trabalho é fundamental essa conexão, assim, sabe? Tem que dar esse match. Flui melhor. A mulher consegue, quando dá esse match, a gente consegue se abrir e se entregar verdadeiramente. Então, que eu acho que é um pouco diferente de um trabalho técnico, porque o trabalho técnico, ele claro, o trabalho é técnico, mas a gente tem que olhar para essa mulher como um todo, né? É uma mulher com a sua história, ela não é um útero que está tendo contração. Ela é uma mulher com a sua história, com o seu passado, com a sua vida, com as suas expectativas. Então, os profissionais também precisam olhar para essa mulher parindo, para essa mulher tendo bebê, não só esse útero que está tendo contração entrando em trabalho de parto, porque nós não somos isso, nós somos um todo. Mas, ao mesmo tempo, tem a parte técnica, né? Então, eu acho que são trabalhos que se complementam e quando a gente trabalha em equipe, é um trabalho tão bom, é um trabalho tão. Eu amo trabalhar com equipes assim, que a gente conversa, sabe? Que às vezes, até as parteiras, às vezes, perguntam alguma coisa, por exemplo, você acha, você acha que ela tá bem e tal? Não, sabe? Ou seja, a gente vai conversando, sem interferir no trabalho uma da outra, mas se complementando. Mas eu não me inseriria numa equipe porque eu acho que tem que Sim. dar o match, inclusive pra gente que é doula, Uhum. né? A gente sente que, às vezes, quando não dá match, assim, às vezes é aquele negócio, é difícil, né? Então tem que dar essa liga, tem que essa conexão. Sim, sim, sim. E agora, já para a gente ir encaminhando aqui o final da nossa conversa, Stephanie, especificamente falando, né, de nós que estamos em outro país, não é? Então, somos imigrantes, muito embora considerando Portugal, Lisboa, a nossa casa, porque, enfim, a nossa vida é aqui, estamos aqui, tivemos os nossos bebês aqui, não é? Mas olhando para o perfil dessa gestante, não é? Ou seja, escolher ter um filho em outro país. Ah, você, com a sua experiência, acha que essa mulher, ela tá mais vulnerável de alguma forma? Ou seja, no meu caso, agora é uma Uhum, experiência totalmente pessoal, não é? Me custou muito estar longe da minha mãe, por uhum, exemplo, não é? uhum, Então, como é que a doula pode contribuir num processo como esse? Olhando para gente que está fora, que tem outras uhum. vivências e outras experiências e chega nesse momento, não é? Botar aí um novo ser humano no mundo é delicado, não é? É. Eu acho que o que a gente contribui muito enquanto Aham. imigrantes, assim, às vezes é aquela sensação de casa, sabe? Aquela Sim. coisa que alguém que veio do Uhum. lugar que você veio vai conseguir compreender. Então, tem certas vivências, certas dimensões que a doula, principalmente quando é uma doula que veio do mesmo lugar, vai conseguir acessar. Né? É esse lugar de ser imigrante, das dificuldades da imigração. Ou seja, é um nível da empatia, né? De a gente Uhum. compreender mesmo de onde vem, porque esse lugar é um lugar muito difícil da gente estar longe de casa. Às vezes é aquele momento em que a gente mais gostaria de estar próximo da nossa mãe, da nossa família, né? Das irmãs, irmãos, primos, sobrinhos. Então, faz muita diferença e às vezes a gente ter esse apoio. Eu já até passei por uma situação em que a mãe falava assim: muito obrigada, porque eu estava sendo um pouquinho de família para essa mulher, que no final das contas é uma pessoa com quem você vai poder contar, que às vezes você é com quem você vai conseguir desabafar, com quem você vai conseguir contar coisas e falar mesmo sobre situações que você está vivendo, que são muito particulares da imigração, né? Que nem sempre são rosas, muitas vezes não são rosas, né? Exatamente. Bom,
Só uma última informação, não tive doula, mas por opção, porque me informei, pesquisei, enfim, achei que naquele momento não era o meu perfil e naquele momento para mim, enquanto gestante e para a família também, não faria sentido. Porém, preciso dizer que posso estar um pouco arrependida agora depois da nossa conversa. Então, fica aqui essa nota para quem está acompanhando o nosso podcast, que temos aqui uma mãe que talvez acabou de se arrepender de não ter tido uma doula, ou a Stephanie, quem sabe, não é? Como doula também. Quem sabe no futuro. Pois é. Obrigada, Stephanie, foi Olha, um prazer. obrigada, foi um prazer e uma honra. E espero que a gente se cruze mais vezes. Com certeza. Obrigada, Amanda. Obrigada, Carol, por conduzir a entrevista hoje aqui do nosso podcast. Obrigada, Stephanie, por ter vindo participar com a gente. Acho que é uma conversa muito importante. E realmente um dos objetivos do DN Brasil é trazer a perspectiva dos assuntos do dia a dia, né? Maternidade é um assunto, obviamente, que recorrente na vida de todas as pessoas, daquelas que não têm filhos e daquelas que têm, enfim, dos homens também, mas sempre com esse olhar imigrante, dessa perspectiva e também da própria contribuição que os brasileiros e que as brasileiras trazem para Portugal. O próprio fato de o Brasil está um pouco mais à frente nessa discussão a respeito do parto humanizado e tudo mais. Acho que isso é uma contribuição importante, uma integração importante entre Brasil e Portugal. Então, muito obrigada, foi muito especial ter você aqui com a gente hoje. E também fica aqui a sugestão para os nossos leitores, para os nossos ouvintes, nesse caso, eu aqui fiquei com leitores na cabeça por conta do impresso. É mais habitual. Mas é a multimídia. Você tem algum assunto que queiram que a gente traga um convidado aqui no podcast para falar de algum assunto específico? Escrevam para nós, pode mandar no Instagram ou o nosso e-mail é dnbrasil@dn.pt. Estamos sempre à disposição dos nossos leitores e ouvintes. Muito obrigada, pessoal, e até a próxima.